Oi, pessoal. Conforme combinado em sala, eu falei que eu ia deixar gravado para vocês a correção da página 39 da apostila, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui essa unidade, tá? Então, tá aqui, ó. Essa unidade está na página 39 de vocês, tá? Então, de verdadeiro ou falso. E para vocês reescreverem, né, o que está em falso, tá? Então, as falas das eleições de 1840, denominadas como eleições do cacete, fizeram com que Dom Pedro as anulasse, convocando um gabinete conservador. Isso gerou revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais em 1842. Isso é verdadeiro, tá? A criação de lei de terras em 1820 tinha como objetivo principal o acesso dos imigrantes após a posse da terra no país, evitando a ascensão social de escravizados. Não foi em 1820, foi em 1850, isso aí cai na prova, tá, gente? Então, a primeira lei de terra é de 1850, tá? Então, tá errado, e aqui está ela correta, né? A criação foi em 1850, tinha como objetivo ampliar a concentração de terras férteis na mão dos latifundiários, ok? A C, né? O parlamentarismo brasileiro funcionava no modelo no modelo inglês, no qual o presidente do gabinete era indicado pela maioria dos eleitos da população? Não era assim, tá? Então, como é que funcionava? O parlamento implantado no Brasil, Império, era diferente do inglês. No Brasil, o presidente era nomeado e não eleito pelos representantes do povo, tá? A criação de um gabinete misto por Dom Pedro II em 1853 tinha como objetivo buscar conciliação entre liberais e conservadores e, com isso, fazer a manutenção do poder moderador dele, tá? Por último, a Revolução Praiana é considerada a última rebelião brasileira, já que após o período o Brasil não mais presenciou revoltas populares. Mentira, né, gente? Na verdade, houve diversas revoluções populares, né, urbanas e rurais que ocorreram no período republicano, tá? Então, se vocês pausarem aí, dá para poder fazer todas aí, tá? E vão me mandar posteriormente, ok? Aqui ele fala sobre a lei de terras, né? É uma questão do Enem, pode cair na prova também, tá? Com a lei de terra, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra e pagamento de dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra pelos trabalhadores escravos que possuíam liberdade. Então, a ideia principal aí do texto era a concentração fundiária, ou concentração de terra na mão dos donos dos meios de produção aí, tá bom? Aqui nós temos, né, um mapa de análise aí, tá? Reúna seus colegas e junto analisem as tabelas, né? Valor do escravo no Brasil, né? Em R$ 1.000, tá? Então, um homem aí, ó, 1835 custava R$ 375.000 e foi subindo até 1875, até chegar ao final. Por quê? Porque, na verdade, já estava proibido o tráfico de escravos, então não tinha. Então, quem tinha vendia muito caro aí os escravos, tá? E aí nós temos essa análise. E depois, quando começou as imigrações, né? Em 9 anos tinha entrado 108.045 imigrantes, tá? E já depois, quando começa lá a República, né? Final quando a abolição, a quantidade 871.981. Então é bastante, né? Só no estado de São Paulo, mais de 203 mil aí, tá? Então, com a análise da tabela, responda, tá? Então, de acordo com a tabela 1, né, o que acontecia com o valor escravo? Esse fato pode ser explicado pelas inúmeras leis abolicionistas, né, que foram criadas lá, várias leis durante o período, tá? E, na verdade, a partir de 1850, sobretudo a lei Eusébio de Queiroz aí, tá bom? Que proibia a entrada de novos escravizados no Brasil. Na hora que vocês pausarem, dá para responder, tá?
Essa segunda, por que eu esqueci? Eu esqueci de colocar lá para vocês. Vou colocar agora, tá bom? A segunda é o que explica, né? O que explica aí o que explica essa variação no valor dos escravos aí, ok? Então, deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho, tá? Eu tinha colocado ela... Ah, eu coloquei errado aqui, tá aqui. A proibição... Essa é daqui, ó. Essa é daqui. Explica. Não, 2. O que eu fiz de errado? Pera aí. Coloquei errado essa aqui. Aí. E essa aqui é errada. Essa daqui tá errada. Essa é daqui. Tá? Aí eu tiro essa daqui. Ok? E aqui é o seguinte. É o valor. Vou colocar tudo encaixado para ficar mais fácil. O valor mão de obra, valor da mão de obra escrava tornava cada vez mais alta, ok? Então é isso, ok? E essa outra aqui tá certa, tá bom? Então a lei Eusébio de Queiroz, na verdade, ela proibia, né, a entrada de novos escravizados no Brasil, ok? Aí, de que forma, tratamos tabela 1 e tabela 2. Então, aqui, ó, a proibição de entrada de escravizados no Brasil e a baixa crescimento aqui abriu porta para os imigrantes, a maioria europeus, né? A finalidade, né, a primeira finalidade aí era suprir a demanda de mão de obra escrava, porque não tinha mais, então vieram os imigrantes para cá, tá? E por fim aqui, ó, a produção de café, porque na verdade tinha muita gente aqui por conta da produção de café, principalmente no oeste paulistano aí, tá bom? Então eu acho que é isso aí. Aqui, ó, se vocês pausarem dá para ver, tá? Tem mais uma linha, beleza? Então assim, vou aproveitar esse vídeo também e aí já vou compartilhar com vocês o LA. Aí já respondo o LA com vocês, tá? E aí já fica um vídeo só, um vídeo só para vocês poderem ter aí para poder fazer as correções, tá? Deixa eu achar aqui o livro. Cadê o livro? Ué, sumiu. Deixa eu compartilhar com vocês esse livro. Cadê? Bom, então tá aí, ó. Essa parte aí de vocês, né, está na página 19 do LA, tá? A parte 19 do LA, ele mostra exatamente aí a parte onde está falando sobre algumas coisas ligadas à questão do Império, tá? E aí ele pergunta o seguinte, né? A respeito do contexto histórico, né? Abaixo, preencha aí as lacunas aí, ok? Então tem as palavras-chave, né? E aí, o governo de Dom Pedro iniciou a partir do golpe da maioridade, movimento apoiado pelo Partido Liberal, opositor ao Partido Conservador, que não queria, tá? E contrário à centralização. O poder, após assumiu as convocações, né?
de eleições para a Câmara dos Deputados, em 1880, eleições do cacete, e foram responsáveis pela instalação de crise política marcada pela violência, tá? Então tá aí, respondam, por favor, tá? E aqui embaixo tem lá, a partir da charge aí, né, a partir da imagem dos estudos, análise das afirmativas. Então, as armas atrás das caixas de cédulas satirizavam a violência entre liberais e conservadores, que eram chamados de eleições do cacete, verdadeiro, né? As caixas de cédula representavam a compra e falsificação de votos em 1840, verdadeiro também, tá? A frase não se fia, na parte superior da imagem demonstra que o processo de votação não era confiável. Então, de acordo com a análise das afirmativas, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa A, todas estão corretas. Agora, a página 20 de vocês aí, ok? Na página 20 é um de verdadeiro ou falso, né? E aí ele coloca um trecho, né, falando sobre a Revolução Liberal. A Revolução Liberal de 1842, em São Paulo e Minas Gerais, liderada por Teófilo Otoni, que depois se torna o nome de uma cidade de Minas Gerais, tá? E o padre Feijó, regente Feijó, foi dura e legitimamente sufocada. O radicalismo da Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul foi finalmente reprimido em 1845. Em 1848, a Revolução Praeira, e em Pernambuco, foi pacificada e fechou assim definitivamente o turbulento período presidencial. O sábio imperador, apesar de 1842 e 1848 magnânimo, ainda chamou os liberais ao governo, exigindo deles tolerância e amor ao Brasil. O parlamentarismo, copiado da Inglaterra, deu ao país um largo período de tranquilidade. O imperador estabeleceu uma política de intolerância a partidos. O governo em nossa vida política passou da partidarização à conciliação e à intransigência e tolerância, né? Assinale verdadeiro ou falso. Então, o parlamentarismo brasileiro copiou o inglês em todas as instâncias? Falso, né, gente? Algumas lutas separatistas se originaram no presidencial, se estenderam no Segundo Império? Verdadeiro. As medidas tomadas por Dom Pedro em relação à Revolução Praeira não foram eficazes apaziguando esses conflitos entre liberais e conservadores? Falso, né? O Império não conseguiu conter a Revolução de 1842 entre paulistas e São Paulo e conservadores, resultando na Revolução Praeira? Falso, né? Ele conseguiu sim, tá? A política de alternância adotada por Dom Pedro não eliminou as desavenças liberais e conservadores? Sim, conseguiu durante muito tempo aí garantir essa estabilidade, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma diferença entre parlamentarismo inglês e brasileiro, ou brasileiro e inglês, né? A sujeição do poder moderador, porque no inglês não tem poder moderador. A rainha, ela não consegue anular os outros poderes, tá? No caso do imperador brasileiro, sim, tá? Leia o trecho a seguir. O surto da industrialização gerado no Segundo Reinado foi muito mais fruto da capacidade empreendedora de um homem, chamado Barão de Mauá, né, Irineu Evangelista, que de uma política industrial inspirada no modelo inglês e auxiliada por capitalistas britânicos. Mauá procurou edificar inúmeras empresas que atuavam em diversos campos, da iluminação pública aos transportes, passando por uma rede bancária que chegou ao Uruguai e Argentina. O orçamento de suas empresas chegou a ser maior que o Estado brasileiro, mas como iniciativa isolada não vingou
um país agrário, escravocrata e extremamente isolado, né? Conforme o estudo, coloca a alternativa correta. A alternativa correta, no caso, é a alternativa, vamos lá, alternativa E, né? O surto de industrialização foi iniciado pela iniciativa privada, responsável por proporcionar infraestrutura urbana, porém voltado para o desenvolvimento agrário, tá? Depois tem onde preenche as lacunas, né? E aí nessa depois vai virar uma cruzadinha, tá? E vocês podem responder, tá? As leis de proibição do tráfico provocaram o aumento do chamado tráfico interno? Sim, né? As políticas de incentivo aos imigrantes tinham como objetivo o problema de escassez de mão de obra, né? Ao chegar ao Brasil, muitas famílias europeias contraíram dívidas quase impagáveis com os fazendeiros. Uma das estratégias do governo brasileiro para atrair novos trabalhadores foi investir em propaganda no exterior. Ou seja, eles colocavam que estava vindo para a América, as pessoas já que estavam vindo para os Estados Unidos, né? A lei de terras impossibilitava que os imigrantes de adquirir propriedades no Brasil. Sim, a maioria dos imigrantes, segundo eles, estabeleceram em fazendas no oeste paulistano. A lei de terras reforçou a concentração de terras produtivas nas mãos das elites, como previa a Constituição de 24, escrita por Dom Pedro I. Tá? Diferentemente do que ocorreu no oeste paulistano, os estados da região do sul incentivavam a presença de imigrantes por meio de doação. Ou seja, o governo queria reforçar as fronteiras e colocou lá imigrantes alemães, holandeses, suíços, todos nas províncias lá do Rio Grande do Sul, tá? Então, aqui está a cruzadinha de vocês, beleza? Então, acho que é isso. Finalizamos por aqui. Beleza, gente? Então, é isso. Até mais. Deixa eu confirmar se eu estou... tá aqui. Então, aqui, ó. O que eu estava compartilhando com vocês é isso. Eu vou até voltar aqui, porque eu não tenho certeza se gravou aqui a parte. Então, tá aqui. Dá para responder, tá? Vamos pausando aí, dá para responder, ok? Aqui também. Aqui. E aqui, cruzadinho, finaliza, tá? Finalizou essa unidade de aprendizagem. Beleza, gente? Beijos a todos.